3. Fala galera, esse é mais um vídeo dos Jogos e Matemática e hoje a gente vai destrinchar a trilha dos restos. Beleza. Bom, então, antes de falar um pouquinho mais sobre o tabuleiro, nós vamos jogar, temos 2 jogadas e depois a gente vai começar a explicar o que está por trás desse jogo, qual é a matemática que está por trás desse jogo. Então vamos lá. Primeiramente, para a primeira jogada, a gente joga o dado e o número que aparece no dado, você vai andar 2 casas com o nosso pino, que é uma tampinha de garrafa. 1, 2. 2 também. 1, 2. A partir desse momento, agora que vai começar exatamente o jogo. De que maneira? Você vai jogar o dado novamente. O número que apareceu foi o número 5. Então, a quantidade de casas que você vai andar vai ser exatamente o resto da divisão da casa em que você está pelo número que apareceu na face voltada do dado. Então, qual é o resto da divisão de 32 por 5? 2. Então, vou andar 2 casas. 1. Eu tirei 1. Qual o resto da divisão de 32 por 1? É 0. Então, meu pino permanece parado. Mais uma rodada. 4. Qual é o resto da divisão de 30 por 4? 2. Então, eu vou andar 2 casas. 5. Qual o resto da divisão de 32 por 5? 2. Então, eu ando 2 casas. Beleza. E assim sucessivamente. O jogo vai prosseguindo. Exatamente. Pode acontecer de chegar um momento do jogador parar exatamente em cima da casa de número 60. Então, o que acontece? Vamos analisar esse número 60. Bom, quais são as possibilidades dos números que nós temos nesse dado de 6 faces? Pode aparecer o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Qual o resto da divisão de 60 por 1? 0. Qual o resto da divisão de 60 por 2? 0 também. Qual o resto da divisão de 60 por 3? Também é 0. O resto da divisão de 60 por 4? 0. O resto da divisão de 60 por 5? 0. E o resto da divisão de 60 por 6? 0. Então, isso significa que o aluno que parar nessa casa, ele não vai andar mais nenhuma casa. Mas isso foi de propósito. Por que foi de propósito? Porque quando o aluno para aqui, nós temos um relatório do aluno em que, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, em que a gente induz exatamente o aluno a chegar a essa conclusão de que se ele para no 60 é porque ele é múltiplo de todos os números das faces desse dado de 6 faces. Aí o aluno, é automático, o aluno chama o professor. Normal, ele vai reclamar, né? Ele vai ver, professor, não saio mais no número 60, o que está acontecendo? É natural, isso sempre aconteceu em todas as vezes que nós aplicamos esse jogo. E aí, chamando o professor espera o aluno explicar o porquê que isso aconteceu e a partir desse momento, beleza, agora a gente vai impor a nova regrinha. O aluno que para na casa de número 60 vai andar 6 casas para frente. Ótimo, eles ficam felizes, né? Gostaram de parar no número 60. Cabe ressaltar o seguinte: da maneira como estão dispostos os números que estão aqui no tabuleiro, não necessariamente o aluno, o jogador, vai cair no número 60. Pode ser que sim, como pode ser que não. Então, aqui vai uma dica, né? Que para você, professor, que queira fazer essa atividade em sala de aula, então coloque os números de tal maneira, de maneira com que faça com que o aluno pare nessa casa de número 60. Isso foi uma das sugestões que nós tivemos ao aplicar esse jogo com professores da rede municipal, estadual e particular. Então, estamos dando essa dica aqui para vocês. Ótimo. Repare o seguinte, aqui daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses números, mas repare que nós temos também outra casinha bacana, que é a casa 0 tchau. Os alunos ficam apavorados em não cair nessa casa 0 tchau. E aí surge aquela pergunta: será
que existe a possibilidade do aluno, do jogador, cair na casa zero tchau? Eles não pensam nisso, não passam pela cabeça deles, eles ficam nervosos quando estão jogando, quando chegam aqui perto. Porém, como eu falei, nós temos esse relatório do aluno, que é o diferencial, em que nós temos a seguinte pergunta de número 4. Existe a possibilidade do peão cair na casa zero tchau? Discuta com seus colegas a respeito. Qual é o objetivo deste item? O objetivo é o aluno fazer uma discussão tanto com os colegas que estão no grupo quanto com o professor do seguinte: é impossível cair na casa zero tchau. Mas nós vamos explicar o porquê que isso é impossível a partir da casa de número 42. O mesmo raciocínio é feito para as demais casas. Repare o seguinte, o aluno caindo na casa de número 42, a única possibilidade que faça com que ele caia na casa zero tchau é o resto sendo 1. Só que, quando a gente faz 42 dividido por 1, o resto da divisão de 42 por 1 é 0. 42 por 2, o resto da divisão também é 0. Por 3, também é 0. Por 4, também é 0. Por 5, também é 0. Por 6, também é 0. Então, isso significa que ele nunca vai, estando na casa 42, ele vai pular essa casa zero tchau. A mesma coisa vai acontecer para o 31. Só que quando ele está na casa 31, a única possibilidade é ele ter resto 2. Porém, fazendo o mesmo raciocínio que foi feito com o número 42, não existe essa possibilidade. Sendo assim, estando na casa de número 31, é impossível ele parar na casa zero tchau. Então, fazendo esse mesmo raciocínio com 42, com 31, com 34, 70 e 40, você vai chegar à conclusão que é impossível o jogador parar na casa zero tchau. Então, isso foi feito de maneira proposital, justamente para que o aluno consiga pensar sobre isso, consiga refletir com respeito às possibilidades, quais são os possíveis restos. E em uma das aplicações dessa atividade, surgiu outra ideia também que nós queremos passar para você, professor, que vai aplicar esse jogo, é você colocar outra casa zero tchau, mas essa outra casa zero tchau que você coloque com a possibilidade de cair, para você mostrar para o aluno que existe sim a maneira como você coloca os números que vai fazer com que caia ou não caia na casa zero tchau. Então, observe o seguinte, que isso aqui é um modelo, mas você pode fazer o seu próprio modelo. Você adapta o modelo à sua realidade. Você pode colocar números menores se você tiver crianças menores. Você pode colocar números maiores se você tiver crianças maiores e assim sucessivamente. Beleza. Então, pessoal, esse foi o jogo Trilha dos Restos. Foi um prazer. Espero que vocês gostem e curtam lá a nossa página. Tchau, tchau. Dá o joinha.